Já está lá, o pessoal está no Instagram aí, bom dia com muita alegria. Vencendo nossas limitações emocionais. Essa peguem, gente. Prepara o capacete aí, bota o capacete que vem pedrada hoje aí. Diz assim, versículo 1 até o 22. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliézer? Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Ele disse: será assim a tua posteridade. E creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança essa terra. Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhe pôs em ordem as metades, umas de frente das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor, cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a quem tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas, e tu irás para os teus pais em paz. Serás sepultado em ditosa velhice, e na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante, e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia, fez o Senhor o que com Abrão? Aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência dei essa terra, desde os rios do Egito até o grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, o Cadimoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu. Amém? Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, porque nessa manhã de domingo, nós decidimos: o Senhor é a nossa prioridade. O Senhor é a primícia da nossa vida e da nossa família, Pai. Nós não iremos negociar os valores do reino dos céus aqui na terra. E por isso estamos aqui, podendo levantar as mãos para bendizer e louvar o Teu nome, como cantamos anteriormente. Obrigado por podermos estar sentados como Maria, para ouvir as instruções do reino dos céus aqui na terra, Pai. Pois a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Jesus Cristo. E nós estamos no mês onde o Senhor tem falado conosco para permanecermos na fé. E que nessa manhã o Senhor possa trazer clareza, revelação, compreensão no ensino e na instrução das Sagradas Escrituras, para que possamos vencer as nossas emoções, os nossos afetos, os nossos sentimentos, para continuarmos e permanecermos vivendo na fé,
para, como Abraão, alcançar as promessas, como Abraão, sermos herdeiros daquilo que o Senhor tem como propósito para a nossa vida e a nossa família. Assim oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, queridos? E em Gênesis 12, a gente vê Deus chamando Abraão a sair do meio da família dele, da parentada dele, e viver pela fé um propósito que Deus tinha para a vida dele, e que através da família de Abraão, ele e Sara, Deus iria suscitar uma nação. E assim ele sai dos caldeus e começa a andar e a peregrinar pela região do deserto, até que Deus faz uma promessa para ele, e o tempo passa, mas nada havia mudado. Por mais que Deus o abençoasse, ele ainda não tinha filhos. E depois de alguns anos ele se encontrava balançado nas suas emoções. Os seus pensamentos já não estavam 100%. E Deus foi até e disse: Abraão, por que tu está aí cabisbaixo? Por que tu está aí triste, desanimado? Eu falei: puxa, Deus, saí da minha terra, vim viver um sonho, vim viver o teu chamado, o teu propósito, mas até agora nada. O herdeiro que eu tenho é o filho do meu servo Eliezer. É ele que vai herdar tudo isso aqui, porque eu não sou pai. E aí Deus estabelece uma aliança com ele. Disse: eu vou fazer uma aliança contigo, para que tu saiba que eu vou cumprir o que eu falei contigo, para que você nunca mais duvide e nunca mais se entristeça. Sai aí da tenda, sai da tua depressão, sai do teu ambiente de tristeza e de conformismo, e olha para o céu. Vê se tu pode contar as estrelas dos céus, porque eu vou te dar uma descendência maior do que as estrelas. E aí Deus orienta ele a pegar alguns animais, parti-los e colocar assim de frente. Por que que ele fez isso? Porque naquela época era comum, quando você fazia um acordo, um contrato, uma aliança com alguma pessoa, você sacrificava esses animais e ambos passavam no meio desses animais, dizendo assim: ó, eu vou cumprir o que a gente acordou. Se algum de nós não cumprir, que aconteça conosco o que aconteceu com esses animais. Sejam destruídos, partidos, arruinados. Só detalhe: quando Abraão preparou tudo e começou a vir para nós aqui é os urubu, né? Lá eram os corvos, os abutres. Ele espantou as aves para não comer os bichos que estavam ali, porque a aliança eles ainda tinham que passar no meio. E aí Abraão deitou, dormiu, e o único que passou no meio dos animais foi Deus através do fogo. Nós lemos ali, Deus mandou um fogo do céu, que era a natureza dele, passou no meio dos animais e Abraão ficou dormindo. E Deus falou para ele: hoje eu estabeleço aliança contigo. Tua herança vai herdar essa terra. E aí Deus alerta, ele fala: mas vai haver um período que eles vão ficar 400 anos escravos no Egito. Lembra de Moisés? Vai ter esse período, mas depois vocês vão voltar e vão herdar a terra que eu te prometi. Ou seja, Abraão não precisou passar no meio dos animais, porque Deus falou: eu me responsabilizo. Eu estou te jurando, eu estou te dando a minha palavra, você vai ser pai. E aí, ele se anima de novo. Só que aí a mulher dele, abençoadinha, Sara, você vê isso no capítulo 16, depois você lê em casa hoje. Para você pegar bem, leia a tarefinha de casa para domingo, uma delícia. Gênesis 12, 13, 14, 15, 16 e 17. 18, 19, 20, 21 e 22, até o sacrifício de Isaac.
E aí Sara falou, olha, já que tu tá tão na pilha de ser pai, eu sou estéril, eu vou te dar a minha escrava Agar. Ela pode ter filhos, tenha filho com elas, e você vai ter herdeiro. Eu falei, será, Sara? Ué? Toca-lhe pau, Marco Velho. E aí ele cai na besteira de querer resolver e fazer com que a promessa de Deus se cumprisse pela própria força dele. Ele teve um filho, chamou-se Ismael. Até hoje eles estão lá, na região da Palestina. Toda aquela descendência que não são judeus vieram de Ismael. Praticamente todos. E até hoje há essa guerra de religião, terra de geografia, terra por território, porque todo mundo tem a sua terra, mas todo mundo quer a terra do judeu. É só 3%, mas eles querem esse pedacinho, que é o centro da geografia do mundo, é Israel, é Jerusalém. Por uma atitude precipitada e ansiosa de Abraão, por não saber esperar que Deus cumpriria na vida dele a sua palavra. Poxa, Abraão pisou na bola, né, pastor? Mas quantas vezes nós pisamos na bola? Quantas vezes nós também recebemos a palavra de Deus com tanta alegria, saímos daqui entusiasmados para a nossa semana e tal, vai acontecer e tal. Aí você se depara com algo que é impossível, improvável, porque, gente, Sara estava com quase 100 anos. Imagina uma senhora de 100 anos que não podia ter filhos. Abraão já velhinho. Era improvável, impossível eles terem filhos. Mas Deus chamou para ele a responsabilidade. Não é da tua escrava. Eu falei que a descendência virá de você, da tua esposa, Sara. Aquilo que é impossível aos olhos humanos é possível para mim. Então Deus teve que lapidar a fé de Abraão. E Deus muitas vezes também vai ter que lapidar a nossa fé. Hoje em dia, a grande maioria das pessoas na igreja são motivadas pelas emoções e não pela palavra de Deus. É muito emocionalismo e pouca fé. Diga para o teu irmão, não seja um crente bully. O que é o crente bully, pastor? É pouca fé. Entendeu, Wellington? Ah, pastor, que piadinha. Me ajuda aí, eu quero. Dá uma risadinha. Aê! Segunda Coríntios. Bom. Tem que me ajudar, tá aqui em cima, tem que me ajudar a pregar, ué. 2 Coríntios 6, 12 e 13. Olha o que Paulo disse para o pessoal da igreja. A gente está lendo na Almeida Revista e Atualizada. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em quê? Em nossos próprios afetos, nas nossas próprias emoções. Ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos. Dilatai-vos também vós, expandam-se, cresçam, superem, vão além. Vocês estão se limitando nas suas emoções, vocês estão se limitando nos seus pensamentos. Abraão estava se limitando nas suas emoções. Quantas pessoas que estão se limitando hoje por causa dos seus pensamentos e sentimentos, gente? As pessoas hoje estão olhando para o espelho e estão se sentindo, infelizmente, como o cocô do cavalo do bandido, sem valor algum. Como se Deus tivesse com raiva, irado e brigado com você e virado as costas para você, porque parece que nada acontece na tua vida. Ai, pastor, eu não sei nem se Deus está ouvindo as minhas orações. Faz um teste. Começa a xingar Deus, começa a falar palavrão para Deus para ver se ele não vai te escutar. Ah, eu não, pastor. Tá louco? Ele vai me amaldiçoar. Tá vendo como você crê que Deus ouve a tua oração? E por que tu acha que ele vai ouvir só você reclamando e não vai ouvir você pedindo para ele?
Que fé burra, desculpa, que fé tola, que vida emocional bagunçada. Perceba que Deus chamou a responsa para ele e falou: Abraão, dorme aí, meu filho, descansa aí, porque eu vou passar no meio dos animais, eu estou fazendo aliança contigo. É eu que vou fazer o milagre, não é você. Provérbios 4:23, né, conhecido de todos nós. De tudo o que a gente deve guardar e cuidar, deve ser o nosso coração. Guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. O que tem habitado o teu coração? A palavra de Deus, como Paulo fala, habite ricamente, abundantemente, fartamente a palavra de Cristo em vós, ou está habitando um monte de coisa que não é a palavra de Deus no teu coração? Medo, receio, insegurança, dúvida. Emocionalmente você vai ficar muito abalado e instável. Uma hora acha que Deus te ama, outra hora acha que Deus te odeia. Uma hora acha que Deus está contigo, outra hora tu acha que Deus te abandonou. Que montanha russa de emoção, que montanha russa de sentimentos. Jeremias 17, verso 9 e 10. Enganoso. Quem é enganoso? O coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Ou seja, ou você vai viver o conselho e o ditado popular que fala: faz o que o teu coração manda. Aí tu te arromba e vai colocar a culpa em Deus, vai dizer: poxa Deus, eu fiz o que meu coração mandou, mas Deus mandou tu fazer o que teu coração mandou? Deus nos ensina que nós temos que fazer o que a Bíblia diz que nós temos que fazer. Lâmpada para os nossos pés, está lá no Salmo 119, versículo 105. É a tua palavra e luz para o meu caminho, ou seja, eu tenho que andar e viver guiado e movido pela palavra, e não pelo que meu coração está mandando, porque senão quem vai governar a minha vida é a minha alma, e a tua alma governando a tua vida vai dar problema, porque tu é espírito que tem uma alma que está num corpo. Mas quando Deus recriou o nosso espírito, quando a gente creu em Jesus e aceitou Jesus como Senhor e Salvador, e o Espírito passou a habitar a nossa vida, quem tem que dar direção para a nossa vida é o Espírito. E o Espírito, ele é alimentado, gente, não é com comida e nem bebida, mas é pela palavra de Deus. E hoje a gente está muito mais no viu do que no leu. E aí tu te arromba, porque o coração vai sentir o que a gente vê, que os olhos não vê, o coração não sente. Aí tu começa a comparar a tua vida real com a vaidade do social da turma. E você... A mãe da frustração é a comparação, gente. Não tem que estar comparando a tua vida com os outros. Assim como Deus chamou Abraão, eu creio, Deus chamou cada um de vocês para uma linda história de restauração, de ressurreição, de cura, de vitória. Pode ser que você ainda não chegou lá, mas está caminhando para lá. E essa caminhada tem que ser pela fé, não pelas emoções, não pela nossa vista. Agora, a nossa alma, ela tem que estar ancorada e firmada na palavra de Deus, porque é isso que vai gerar em nós o quê? Diga comigo, esperança.
E esse ano Deus nos falou, 2026 para vocês, galera da Ohana, é um ano de esperança. De esperança. Hebreus capítulo 6, versículo 13 ao 20. Porque se a gente perder a esperança, a gente perdeu a vida. Hebreus capítulo 6, a partir do versículo 13. Pois quando Deus fez a promessa para quem? Para Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa, pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento servindo de garantia para eles é o fim de toda contenda. Lembra quando tu dizia assim: eu juro pela minha mãe que eu não fiz isso? Olha, menino. Ou então tu já botava Deus no rolo: eu juro por Deus, não fui eu. Não é assim que a gente faz? Aí acabava a discussão. Agora, Deus vai jurar por quem? Não tem ninguém maior do que ele, superior com ele. Ele diz: eu estou jurando para você, Abraão. Eu passei no meio dos bichinhos, tu não passou. Eu estou te dando garantia que eu vou cumprir o que eu te dei como palavra. É isso aqui que o autor de Hebreus está dizendo. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa, a imutabilidade do seu propósito, ou seja, Deus não ia mudar o propósito dele com Abraão. Deus não vai mudar o propósito dele de te abençoar. Se interpôs com juramento para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que o Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós e, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, que era o rei e sacerdote da época de Abraão. Então o autor de Hebreus está lembrando a história de Abraão para que ele permanecesse na fé, na esperança que Deus não era homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se Deus deu a palavra, eu vou ser pai e Sara vai ser mãe. E por mais que ele tentou ajudar Deus e só atrapalhou, mas Deus já tinha feito o juramento. E por mais que Ismael veio antes, Deus deu Isaac para Sara e para Abraão. Isaac significa sorriso. Deus não te quer chorando, Deus te quer sorrindo. Dá um sorriso para essa pessoa que está pertinho de você. Diga para ela: sorria, Jesus te ama. Aí como vocês ficam mais bonitos sorrindo, gente. Independente se está com cárie, se está sem cárie, se está com implante, sem implante. Se está com a janelinha, se não está. Que depois de 50 é implante de cabelo e de dente, né, gente? Não tem Mas esse aqui não é implante não, viu, gente? Isso aqui é herança da minha mãe. Cabeluda. Mas se você tiver que fazer implante, não tem problema, faça, vai ficar mais jovem e mais bonito. Deixasse a bola picando para mim. Vê se o Renê não ficou mais bonito e mais jovem ali. Ó. Olha aí. É curiosa, né? Se é um lugar com 2.000 pessoas, ainda vai, né?
Ainda bem que o Renê é meu amigo mesmo. Eu perco a ovelha, mas não perco a piada. Mas é a brincadeira, pastor. Gálatas capítulo 3, versículo 6 ao 9. Mas hoje ninguém barra e supera a risada do nosso tecladista. Está gravado. Não vai fazer meme, ô Jonathan, hein? O Jonathan já está procurando ali para fazer o meme da... Gálatas 3, verso 6 ao 9. E o caso de Abraão, que creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, quem são os gentios? Aqueles que não são judeus, ou seja, nós somos gentios. E Paulo está dizendo que por causa da nossa fé em Deus, nós somos descendentes também de Abraão. Se somos descendentes de Abraão, é porque nós também temos as mesmas promessas, as mesmas bênçãos, a mesma herança que Deus falou que daria a Abraão, Deus deu para nós, mediante a fé. Olha o que Deus fez para Abraão. Pré-anunciou o evangelho para quem? Para Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, inclusive brasileiros, cubanos, venezuelanos, uruguaios, argentinos não. Quer dizer, argentino também, né, gente? Pelo amor de Deus. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. E a Bíblia sempre tem algo mais fundo do que no raso. Então, às vezes, a gente lê rapidinho e acha que é só aquilo ali, né? Quando Deus falou para Abraão assim, ó, sai da tua tenda e vê se tu conta as estrelas. Esse verbo contar aqui, ele não tem só o significado de contar numericamente. 1, 2, meu Deus, é muito fácil, perdi a contagem, pastor, não tem como. Mas ele também tem um sentido de contar história. Então Deus pré-anunciou o evangelho e Abraão fez a leitura nos astros, não era astrologia, era astronomia. Naquela época eles eram muito inteligentes, Deus falava muito com relação às estrelas. E Deus enxergou quem na história das estrelas? Jesus. Ele creu no seu... Ele não lembra aqui? Deus pré-anunciou quem? O Evangelho. O Evangelho fala de quem, gente? De Cristo, nascimento da Virgem, a sua morte na cruz, a sua ressurreição, seu reinado. Abraão creu. E eu te pergunto nessa manhã, você tem crido nessa boa notícia? Então nós precisamos não negociar a nossa fé com as nossas emoções. Hoje está muito explícito. As pessoas estão vivendo emocionalmente e essas emoções é que vão conduzir a fé delas. Não. É a fé que vai conduzir as nossas emoções. Ai, se eu não sentir um arrepio, se eu não chorar, o culto não foi abençoado. Às vezes você entra e sai só na emoção, no arrepio, e a tua vida não muda. O que adiantou? Eu já caí muito na unção, no poder de Deus. Mas o que adianta eu cair na unção, no poder de Deus e a minha vida não mudar? Vai adiantar? Ai, que bênção, o pastor me deu uma rasteira, me derrubou e não sei. Tinha uma irmãzinha uns anos atrás que ela gostava de lá para ver, mal chegava perto do palco, ela já
Teve um dia que ela caiu, ninguém segurou ela, que eu achei que tinha rachado o crânio dela, coitada. Fez um pum, eu falei, meu Deus, morreu. Nunca mais foi lá para frente. Ficou esperto. Deu uns 3, 4 dias de dorzinha, depois, graças a Deus, tá boa até hoje. Só tem um tiquezinho. Ficou uma sequelinha da queda dela, mas nunca mais foi lá para frente receber oração. Porque, na verdade, nós temos que estar fundamentados na Bíblia, é na palavra. É no juramento que o Senhor nos deu. Isso aqui é um testamento, gente. O que está escrito aqui é a nossa verdade, você não pode duvidar. Eu tenho falado nesse mês, né? Se a gente está doente ou está com alguma questão de saúde, a gente vai no médico. Aí o médico fala, beleza, isso aqui, vou te receitar um remedinho aqui, tu toma 5 dias, 3 vezes ao dia, tu já vai ficar bom. Aí tu sai lá do consultório do doutor com essa receita, numa esperança e numa fé, numa certeza que tu vai sair do médico e vai direto para onde? Para a farmácia. Vê o genérico aí. O bicho é bom, tem que botar ele no teatro aí, começa a tomar, mas na tua cabecinha, no teu coração, você já está curado. Agora, tu sai aqui da igreja com a palavra, com a direção de Deus para a tua semana e tu sai. Mas aí chega em casa, a Bíblia já vai lá para a gaveta e tu começa a resolver as buchas, os probleminha, quando tu vê, daqui a pouco tu foi bombardeado com tanta coisa que tu já ficou meio perdido na história, já esqueceu o que Deus falou, já esqueceu da palavra, já começa a desesperar, a emoção já falou mais alto, e tu entra num ciclo de instabilidade emocional ferrenho. Daqui a pouco tu tá querendo, eu quero morrer! Deus não quer que você morra, Deus quer que você viva, e viva com paz, com alegria, com esperança, com amor, para contagiar as tuas amigas, teus amigos, o pessoal do teu trabalho. Eu digo, mas tu tem mais problema que eu, tá sempre em paz, tá sempre feliz, tá sempre com essa cara de quem ganhou a Copa do Mundo. Cristo em nós é a esperança da glória. Então nós temos que aprender hoje, gente, mesmo com o erro de Abraão, Deus manteve a promessa na vida dele, falou, tu pisou na bola, cabeção, mas eu não piso na bola, eu vou cumprir a promessa na tua vida. Então, o justo não vive pelo que ele vê e nem pelo que ele sente, ele vive pelo que ele crê, e ele crê em Jesus Cristo. E essa é a arma que nós temos para vencer esse mundo, gente, é a fé. Já falei aqui, vou repetir. O diabo não quer roubar o teu iPhone 17, o diabo não quer roubar o teu carro importado, o diabo quer roubar de você a tua fé. A hora que ele tirar de você a tua fé em Jesus, em Deus, acabou para você. 1 João 5, 4 e 5. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus. Nós precisamos permanecer nessa fé. Mesmo que pareça que está demorando, mesmo que parece, quanto mais hora, mais problema aparece. Pastor, e parece impressionante, porque parece que eles vêm igual caixa de banana, vem em penca. Em vez de vir umzinho só para a gente lutar, não parece que eles vêm igual caixa de banana, vem um montão junto assim, fala, meu Deus. Deixa eu te mostrar o que está na Bíblia. Não tinha nem botado aqui no meu esboço, mas Salmo 34, 19. Só para tu ficar esperto.
Muitas ou poucas? Poxa, pastor, bem que na Bíblia podia estar poucas aflições, né? Podia, mas a Bíblia não fala poucas, né, Vim? A Bíblia está dizendo, muitas são as aflições de quem? De quem? Do justo. Quem que é o justo? Quem vive pela fé. Mas, entretanto, contudo, porém, todavia, o Senhor, está bem grandão, ó, o Senhor. Foi nada, ninguém te viu cair aí, né? Senta com a mamãe ali. Sossô. O Senhor, dá o tom aí aquela. O Senhor. De todas. Diga comigo, de todas. Não. Essa tua fé tá michuruca demais. De todas. Está melhorando. De todas. Olha, agora eu vi que vai. De todas. Ele o livra. Não é de algumas. De todas. Quando os 12 espias olharam a terra e viram os gigantes, eles voltaram a pava e falaram, rapaz, a terra prometida é verdadeira, mas é um cacho de banana, só tem problema lá. O que Josué e Caleb, que tinham espírito de fé, falaram? Nós vamos comê-los como se fosse pão. Sabe como é que Deus quer que você veja os seus problemas? Como pão. Não sei se tu gosta de pão de trigo, pão cacetinho, ou pão doce, chimia, com farofa e creminho, ou pão sem fermentação natural, pessoal é fit, sem glúten. Seja o pão que tu come. Problema para quem tem fé é pão. Vou repetir. Problema para quem tem fé é pão. Vai comer os pão que Deus está colocando na tua mão, porque se Ele te prometeu, tu vai entrar na terra. Para de reclamar, para de choramingar. Deus não vai responder o teu choro e a tua necessidade. Deus vai responder a tua fé nele. Porque quem crê em Jesus é mais do que vencedor em todas as coisas. Cuida do que sai da tua boca. Não tem que sair palavras de depressão, e tristeza e desânimo. Tem que sair palavras de fé, de esperança, de alegria. Porque aquele que te fez a promessa não é homem, é Deus. E Ele vai cumprir. Amém? Em nome de Jesus. 2 Coríntios 5, 7. Já estou terminando. Estagiária Alexia. Visto que andamos por fé. Então nós não podemos andar por sentimentos. Eu estou sentindo que hoje eu vou na oração da manhã. Eu estou sentindo que esse domingo eu vou no culto, aleluia. Eu senti, é de Deus, eu vou no culto. Tá, mas e quando tu não sente, tu não vem também? Diga para o teu irmão, só vai. Sentindo ou não sentindo, meu irmão, é por fé. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. As pessoas hoje querem andar por aquilo que elas sentem. Não, está errado. Abraão foi querer fazer o que ele sentia, que Sara sentia, se deram mal. Até hoje o judeu está em guerra lá por causa do sentimento deles. Se tivesse esperado um pouquinho e querido um pouquinho mais, tinha evitado um problemão. Diga para o teu irmão, evita problema na tua vida, querida. Permaneça na fé.
Aquele que vem virá e não tardará. Pastor, agora embananou, esse vem virá não tardará, aí ficou mais difícil para mim falar para ela. Hebreus 10, 38 e 39, e eu concluo para nós orar aqui. Hebreus 10, 38. Todavia, o meu justo, a minha justa, viverá pela fé. Se retroceder, se desistir, se parar, nele não se compraz, nele não se agrada a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem, dos que desistem, dos que voltam atrás para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Então é a fé em Cristo, é a fé na palavra que conserva os meus sentimentos em Deus. Não é o contrário, não é as minhas emoções que vão conservar a minha fé. Você está entendendo? Aí hoje as pessoas estão invertendo. Elas querem ser guiadas e movidas pelas emoções e querem manter uma fé. Não vai dar certo. Tua fé vai ser frágil, vai naufragar, tu vai se arrebentar. Agora, se você está fundamentado na fé em Deus, na palavra de Cristo, as tuas emoções vão se alinhar e se ajustar à palavra. Tá, pastor, e no dia mau e que eu ficar triste, o que a Bíblia fala com relação quando a gente está triste? Ore. E quem está alegre? Cante louvores. Não está tão difícil assim. Se é para chorar, chora. Mas chora igual um guri pequeno. Faça a birra diante de Deus. Chora aí. Bem-aventurado é o que chora, porque será consolado. Quando vier o consolo de Deus, o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria virá pela manhã. É o que está na palavra. Então eu não sou guiado pelas minhas emoções, eu sou guiado pela palavra de Deus. Agora, se eu não conheço da Bíblia, se eu não leio Bíblia, se eu não medito, se eu não estudo, dificilmente você vai andar pela fé. Desculpa. Não, pastor, eu sou uma pessoa de muita fé. Mas tu não lê Bíblia? Não, tu tens a emoção, estás emocionado. Tu não tem fé. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação de Cristo. Não é nem de Deus. Romanos 10, 17 diz que é de Cristo. Essa é a fé genuína, a fé verdadeira. A fé que nos salva, a fé que nos perdoa, a fé que nos purifica, a fé que nos justifica, a fé que nos cura. Colossenses 1, 22, 23. É o último, o pessoal do louvor já pode vir. Colossenses 1, 22 e 23. Paulo está dizendo para a gente, permaneça na fé. Permaneça na fé. Ó, agora, porém, hoje teve bastante porém, né, gente? Porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, está falando de Jesus lá na cruz, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, o quê? Santos, inculpáveis e repreensíveis. Se é que permaneceis na fé, ou seja, há a possibilidade de a gente sair fora da fé? Paulo está dizendo que sim. Senão ele não tinha escrito isso. Se é que vocês permanecem na fé com Jesus, se é que vocês já não estão fazendo outra bobice por aí. É o que Paulo está dizendo. Alicerçados. O que é alicerce, gente? Não é aliança. Alicerçados é de fundamento. Base, fundação. E firmes. Já viu um palanque no banhado?
Já viu o bêbado andando? Vai cair. Mas quando eu estou firme, eu caio? Não cai, está firme. Não vos deixando afastar do quê? Da esperança do Evangelho, da boa notícia, que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então Paulo está dizendo assim, dá um passinho para frente, Geis. Se ela permanecer na fé em Cristo e no que Cristo fez por amor a ela lá na cruz, quando Deus vê ela, como é que Deus vê ela? Santa, inculpável, irrepreensível. Só não vai acender vela para ela. Agora, se ela sair da fé de Jesus, Deus vai ver ela santa. Vai ver ela sem culpa. Não tem como. Aí o diabo vai ter o que acusar ela. Porque ela saiu da fé. Nós somos justificados pela fé. Tá, pastor, mas eu ainda cometo um monte de erro na minha vida. Mas a tua fé está em Jesus? Deus não te vê como pecador. Deus te vê como santo. Porque Deus vê Jesus na minha vida. Quem está entendendo? E é nessa fé que Paulo está dizendo, se é que permaneceis nessa... Por que a galera lá fora chama a gente de crente? Meus pais até hoje me chamam de... Ó, lá vem os crentes. Porque eu creio. Não é porque eu ando de terno e gravata e uma Bíblia debaixo do sovaco. Isso não me faz crente. Agora, quando eu creio nessa verdade, e eu vivo essa verdade, e eu desfruto dessa promessa, dessa herança, aí sim eu sou crente. No bom sentido, porque crente até o diabo é. Fique de pé, eu quero orar com você nessa manhã, para que você vença as suas emoções. A gente é muito emocional, principalmente as mulheres, né? O homem às vezes é até muito racional, mas o homem também se limita muito nas emoções. Mas Deus quer nos ensinar nesse ano da esperança a andarmos e vivermos pela fé. E eu sei que é mais difícil a gente andar pela fé, é desafiador. É aquilo que a galera fala, tu bota o pé e Deus vai ter que botar a estrada, mas não tem estrada, mas bota o pé. O povo saiu da terra do Egito depois de 400 anos. E aí o exército de Faraó estava vindo com a cavalaria atrás do povo hebreu e na frente um mar vermelho. E Moisés foi Deus, e aí? Vão morrer? O povo já começou a murmurar, pô Moisés, e aí? E Deus falou o que para Moisés? Diga ao povo que marche. Mas e o mar? Vai para dentro do mar. Eu vou abrir. Vai abrir o mar, mas como vai abrir o mar? É impossível. É por isso que Deus escolheu você, que é improvável. Assim, por isso que Deus escolheu eu, um cara super, ultra, mega tímido, que tinha pavor de falar nos trabalhinhos da escola. Dizer, tu vai perder a vergonha, tu vai ser um ser vergonha, no bom sentido, claro. E tu vai pregar a minha palavra. Não é o Guto aqui. Aqui é Jesus. Porque eu era improvável. Assim como você. E Deus está botando ficha em você. Jesus está botando fé em você. Porque Ele te deu a fé para você crer na fé dEle. E foi Ele que passou no meio dos bichos. Não foi a gente. A gente erra. Mas Deus permanece fiel. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Feche os teus olhinhos. Eu queria que você, com toda a verdade e sinceridade do teu coração, renovasse a tua aliança com Deus nessa manhã.
Dissesse: Senhor, muito obrigado, porque Abraão foi uma sombra da história de fé que hoje eu vivo. Porque se ele teve que matar alguns animais para que o Senhor pudesse passar no meio deles e validar a aliança com Abraão, a aliança que tu fez comigo foi por meio do próprio sangue do seu único filho. É por isso que a aliança é superior, é por isso que as promessas são superiores, é por isso que o amém, ele provém de Jesus. Nos perdoa, Senhor, por muitas vezes as vozes do nosso coração falarem mais altos do que a palavra do Teu Filho no nosso coração. De muitas vezes nos desesperarmos por causa dos problemas, dos gigantes, dos desertos, das tempestades. Nos perdoa por muitas vezes não confiarmos o suficiente no Teu grande amor com que o Senhor nos amou. De muitas vezes pedimos até outras provas de quanto o Senhor nos ama, mas a maior prova foi dada lá na cruz há mais de 2000 anos atrás, quando o Seu Filho abriu os braços naquela madeira e aqueles pregos perfuraram as Suas mãos, para que através das Tuas pisaduras nós fôssemos sarados, para que através do Teu sangue derramado naquele madeiro toda a maldição fosse quebrada e removida da nossa vida, para que hoje nós tenhamos uma vida abençoada por Cristo. Nos perdoa, Senhor, por muitas vezes não olharmos para o Teu sacrifício que foi tão penoso da Sua própria vida para nos abençoar. De muitas vezes ficarmos olhando para os nossos esforços próprios, de muitas vezes querer resolver o problema como Abraão. É muito mais fácil ter um filho com a escrava, mas Deus deu o filho da livre, nós fomos livres em Jesus. Nós não queremos flertar com a religião, nós não queremos flertar com o legalismo, nós queremos ser um povo livre. Faz o povo da Ohana ser livre do legalismo, faz o povo da Ohana ser livre da religião. Nós queremos amar de fato e de verdade o nosso próximo como Cristo nos amou.